Olá, está começando mais uma edição do JTT Regional do Extremo Oeste Catarinense. Hoje é dia 16 de agosto e a outra informação está em Dionísio Cerqueira, no assentamento Conquista na Fronteira. Fique com a gente! Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Acontece hoje a audiência pública envolvendo a vida dos povos indígenas em São Miguel do Oeste. Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação em Santa Catarina é lançada. Juíza de Direito da Comarca de Dionísio Cerqueira dá parecer favorável à manutenção das atividades escolares na escola Construindo o Caminho no assentamento Conquista na Fronteira. Acontece hoje, quinta-feira, às 20 horas, na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, audiência pública para debater a vida dos povos indígenas que estão na cidade. O proponente dessa audiência é o vereador do PSD, Elias Araújo. Segundo o documento que trata sobre esse tema, a intenção dessa audiência é sensibilizar a população para a necessidade de assegurar proteção às crianças e adolescentes que acompanham as suas famílias na venda do artesanato. Em entrevista, o membro do Conselho Indigenista Missionário CIMISUL, Jackson Santana, fala sobre a importância da sociedade compreender que os indígenas possuem o direito de ir e vir e que a educação das crianças se dá junto às suas famílias na venda do artesanato e não incluindo elas na lógica da sociedade não indígena. Confira na matéria. A escassez de alimentos, o desmatamento e o avanço das cidades sobre as matas são alguns dos fatores que motivaram os povos tradicionais a migrar para as áreas urbanas, para os centros urbanos. E apesar de buscar melhores condições de vida na cidade, a maioria dos indígenas vive em situação de pobreza, tem dificuldades de conseguir emprego, e a principal renda vem do artesanato. Falando com uma liderança indígena, o seu Augusto, ele falava o seguinte, que eles precisam da cidade, então eles precisam da cidade para justamente comercializar o artesanato. E a cidade discrimina eles porque eles estão na cidade, E outras cidades também se tornam um espaço de eles voltar, E São Miguel do Oeste é um exemplo disso, A região toda de fronteira era uma região tradicionalmente ocupada pelo povo Guarani, Então, a gente não vai tirar os indígenas, um momento eles vão voltar, Tanto que é o povo Caigangue que está em São Miguel, mas os indígenas moravam ali, então tem essa identidade também, Um exemplo que podemos citar hoje também é a prática tradicional do povo Caigangue de levar as crianças em viagem para comercializar o artesanato, O que poderia ser considerado para nós, principalmente, como afastamento das crianças das escolas, tal costume faz parte do aprendizado das crianças. E significa uma imersão nas especificidades culturais de seu povo, Entendemos que os povos indígenas têm o direito de formar as crianças de acordo com as suas tradições, Elas têm o direito de ter sua formação dentro da cultura do povo a que pertence, Então, a Constituição garante isso a elas. Então, para nós, a gente olha de um jeito, mas eles estão ensinando, então faz parte desse aprendizado, Então, a gente vê constantemente também em Chapecó as crianças junto com as mães, Então, as mães não vão deixar os filhos na aldeia, Porque eles têm que estar junto, têm que amamentar, e isso, que nem eu falava, faz parte do aprendizado. O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14 horas, no portal do Zacato. Lançada na quarta-feira, dia 16, na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação tem como objetivo discutir a justiça na distribuição das verbas destinadas à publicidade pública. Confira a matéria completa com a nossa equipe do Portal do Zacato, direto de Florianópolis.
A frente parlamentar, no convívio de todo o Estado, eu acho que já chega tarde, porque nós temos dezenas de rádios comunitárias, muitos veículos independentes, mas é boa a hora que chega. Ela tem um trabalho muito forte pela frente, muito grande pela frente, que eu dividiria em 3 eixos fundamentais. Um trabalho de pesquisa, para reconhecer exatamente qual é a quantidade e a qualidade de mídia independente, rádios comunitárias e outras formas de veiculação de informação, de notícias, de cultura que há no Estado. A segunda, a questão da reciclagem de todo esse processo jornalístico, e nós temos que entender, Gonçalo, que nós temos 2 tipos de pessoas executadas no jornalismo. Jornalistas formados, profissionais, e por outro lado, nós temos um voluntariado muito grande dentro das rádios comunitárias. Então, o que significa isso em matéria de emprego? Tudo isso tem que ser discutido. E a terceira questão, fundamental, para tudo o anterior acontecer, tem que começar a eliminar a assimetria entre as 3, 4 famílias que recebem do Estado todo o dinheiro de comunicação, em propaganda e demais, e aqueles veículos que não recebem absolutamente nada. Tem muito trabalho, agora mais articulação, mais gente envolvida, mais força política. Com certeza nós vamos avançar nesse próximo período, vamos fazer muita atividade, vamos discutir várias linhas de ação, a questão da democratização que diz respeito a leis políticas, diz respeito ao financiamento público. As perspectivas são as melhores possíveis, porque é mais um passo mais um degrau que a gente alcança no sentido da democratização da comunicação envolvendo uma instituição pública como a Assembleia Legislativa. É óbvio que estamos no final da legislatura, mas acredito que é um grande passo no sentido de a gente reforçar a nossa luta, essa difícil luta, não só pela democratização, mas pela própria sobrevivência dos meios de comunicação independentes, dos meios de comunicação populares, que resistem, apesar de toda a opressão e repressão das rádios comerciais, dos governos, das instituições públicas do modo geral. Hoje a mídia independente existe, ela cria fontes de emprego. O emprego para jornalistas que não querem mais não poder exercer o jornalismo com todas as potencialidades que ele permite, que querem poder dar visibilidade às lutas dos povos indígenas, quilombolas, negros, mulheres, a todas as minorias e toda a maioria da classe trabalhadora, a todos os seus movimentos. Então, estaremos aqui acompanhando, participando, como fizemos historicamente, como faremos enquanto existirmos, porque esse é o nosso papel também. Oi, gente! Oi, gente! Olá! Olá, leitoras! Olá! Olá! Tá começando mais uma edição do JTT. Vem com a gente e descubra porque o nosso lema é a outra informação. Fique com a gente, com a mídia que atua lado a lado dos trabalhadores e trabalhadoras. Olá, leitores e leitoras do Portal Desacato. O Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai mudar um pouquinho. Vai ficar mais ágil, mais moderno, mais adequado às necessidades da audiência para assistir e compartilhar. Vai ter mais uma edição. Todos os sábados eu estarei apresentando o JTT focado nas culturas locais do Oeste e do litoral catarinense. E queremos muito mais. Queremos que o JTT seja diário. Você merece o esforço. Em agosto, o JTT se renova, cresce, evolui e aceita o desafio de ser a mídia dos trabalhadores e trabalhadoras de Santa Catarina. Desacato 11 anos. Sonhamos juntas. Sonhamos livres. Mais uma ameaça de fechamento de escola do campo em Santa Catarina. A escola Construindo o Caminho, localizada dentro do assentamento Conquista na Fronteira, tem resistido à ofensiva do poder público de Dionísio Cerqueira.
A juíza de direito da comarca de Dionísio Cerqueira, Carolina Cantarucci Denardim, encaminhou a escola Construindo o Caminho na manhã desta quinta-feira decisão favorável à manutenção das atividades escolares na unidade. O Ministério Público havia dado parecer para que a escola fosse fechada. No entanto, no dia de hoje, a comunidade comemora a vitória. Segundo a juíza, houve violação ao direito de acesso à educação e segurança educacional das crianças, em razão da interrupção das atividades da escola no meio do ano letivo. Ela também destacou que as crianças estudam em uma escola no campo, onde se encontram entre crianças do meio rural, ambiente altamente favorável ao seu desenvolvimento cognitivo, ligando de uma forma bem específica a educação formal à realidade própria de seus familiares. Ontem, o Portal Desacato esteve na escola Construindo o Caminho e ouviu depoimentos sobre a importância da manutenção desse espaço para a vida das crianças. Anteriormente, quando era a mãe desse prefeito, ela também tentou fechar a escola. Aí nós, na base da força e da mobilização da criançada e das professoras da comunidade, nós impedimos. Volta o filho da ex-prefeita e com a mesma política de fechamento da escola. Então a escola nossa é uma questão, para eles, é uma questão de honra eles fechar nossa escola. Porque aqui é uma educação diferenciada, que é onde as crianças saem com capacidade técnica, política e ideológica dele se contrapor a qualquer injustiça cometida aos trabalhadores. Eu estudei nessa escola aqui, na qual hoje está prevista ser fechada. O que vocês vê hoje aqui é totalmente diferente de quando nós chegamos. Nós chegamos a estudar embaixo de árvores e lutamos para ter uma escola. Tenho 2 meninos que estudou aqui, tem a minha menina que já passou por aqui. Uma criança, para chegar na escola, para se estudar bem, também tem que chegar tranquilo. Então imagine vocês uma criança saindo às 6 horas da manhã de casa, viajando nesse transporte quase 2 horas, para chegar até a Vila Marina. Como é que ela vai desenvolver o estudo dela, como é que as capacidades dela também vão se reduzir. Vai estar com sono, vai estar cansada. O que a gente está sabendo é que agora vão ter que construir uma sala de aula nessa escola que é para os nossos alunos ir. Tirar de uma estrutura boa, igual está a nossa aqui, para levar lá para uma escola que ainda tem que ser construída, sala de aula, ser adequada para esses alunos. Essa escola que representa o coração da comunidade, que já foi visitada por mais de 40 países, que tem todo um histórico de luta e resistência, mas de construção coletiva. A legislação hoje no país permite somente o fechamento de escolas onde a comunidade aceita isso. E nesta situação não foi feita audiência, a prefeitura foi omissa e não veio conversar com a comunidade numa audiência pública para que isso seja debatido. A gente fez uma assembleia, reuniu todos os pais, reuniu apoiadores, tanto aqui do município quanto da região, no sentido da escola permanecer aberta. A gente fez uma reunião com o prefeito e os secretários, eles não abriram mão dessa definição, então que a gente tomou por iniciativa de ir lá fazer essa ocupação na prefeitura, no sentido deles nos receber lá para a gente fazer uma conversa, mostrando que de fato a comunidade não está interessada em fechar a escola em momento algum. E como ele não recebeu, também depois deu uma entrevista dizendo que não iria abrir mão dessa definição já tomada, a gente foi para vias judiciais. E a gente entende que não é só aqui, é um processo que a nível nacional vem ocorrendo, não só com a retirada de direitos da questão da educação, própria questão da saúde, se perdeu muito direitos nessa área. Nosso hospital era municipal, agora passou uma empresa privada a administrar. É um pacote que, após esse golpe feito pela direita, os maiores que estão sofrendo com isso são os operários e os trabalhadores, Então é um processo que vai tirar cada vez mais os direitos, ainda mais com a PEC dessa dos 20 anos, Então isso também vai interferir muito na nossa vida aqui no dia a dia, O JTT vai ficando por aqui. Para que a gente consiga mostrar mais realidades como essa da escola Construindo o Caminho, nós precisamos de sua contribuição. Acesse desacato.info e seja um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. E acompanhe também a partir do dia 25 as novas mudanças do JTT. Vamos ter uma edição no sábado dedicada à cultura com James Hatcheri e Mayara Santos. Tchau, gente!